E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Thiago e mais uma aula de literatura para vocês, beleza? Vamos lá. Então vamos continuar hoje um pouquinho com a relação do realismo, né? Vamos falar um pouquinho do realismo em Portugal e alguns autores ali do realismo português. Abram lá na página 116 para a gente começar os nossos estudos, né? Então, como a gente já viu na aula anterior, né? A relação do realismo, ele começa ali nos meados do século XIX. Em Portugal, a gente vai ver esse início já mais em 1865, tá? Uma época em que os liberais e representantes da velha monarquia, deposta em 1820, travavam várias lutas, né? Então nós temos embates sociais bem fortes ali em Portugal e isso vai influenciar muito na literatura, né? Foi um movimento de renovação, uma tentativa de levar Portugal à modernidade. A gente tem que lembrar que Portugal ficou muito tempo parada na história, né? Buscando lá as relações das navegações. Então, Portugal foi muito grande ali nos anos de 1400 e 1500 com as grandes navegações, onde eles fizeram lá as descobertas, né? Encontraram novos territórios, encontraram o território brasileiro. Isso daí fez a expansão marítima deles, toda a parte de força do reinado. Depois eles entram em decadência, chega a culminar lá com o fim da velha monarquia em 1820. Isso daí vai trazer um rebuliço social em Portugal, que até hoje dizem que os portugueses estão tentando se recuperar, né? Trazendo as ideias filosóficas e científicas que estavam em alta na Europa naquela época. Então, gente, aqui a gente vai ter um embate muito forte em conceitos, né? Então, aquilo que a gente estava vendo ali na aula anterior em relação aos conceitos de realismo e romantismo, a gente vai ver muito forte aqui em Portugal, onde nós teremos embates efetivos entre uma turma que entendia que as questões românticas deveriam permanecer e outra turma que entendia que não, estava na hora de avançar, que as questões mais atuais, então por isso temas de modernidade deveriam aparecer. Então nós teremos conceitos aqui, principalmente de tradição e modernidade, como esse embate é criado e é fortificado, coisas que a gente tem até hoje, né? Toda vez que algo novo surge, nós vamos ter um conflito. Ah, será que isso é bom? Ah, não, mas aquilo que eu fazia antes, o que era mais tradicional, era melhor, tá? Até brinco muitas vezes em relação a isso. Hoje, século XXI, vá ao dentista. Vai lá ao dentista, você precisa fazer uma extração. É tranquilo, coloca ali uma anestesia, extrai o dente. Conversa com seu avô. Como era fazer uma extração na época dele? Ia lá, puxava com dor e tudo. Era muito mais complicado. Então, aquela época tem suas coisas boas, suas coisas ruins. A literatura e a arte também traz essas questões, né? Então, o primeiro momento aqui, o texto extenso aí que vocês têm acesso à leitura, vai falar sobre a questão de Coimbra, né? O que foi essa questão de Coimbra? É o embate especificamente entre essas duas áreas, entre o modernismo, entre as questões modernas, né? Modernidade, e as questões tradicionais. Então nós temos uma galera lá da geração de 70, né? Onde a gente tem um grupo de intelectual muito intenso ali, composto por Oliveira Martins, Teófilo Braga, Antero Quental, né, que defendiam novas ideias, né, novas formas de enxergar a literatura. E nós temos lá um Arcade, né, Castilho, que ainda entende que tanto as relações do arcatismo quanto as relações do romantismo deveriam permanecer. Então eles entram em conflito mesmo, a nova geração que vem lá da Universidade de Coimbra, né? Então a gente tem que entender isso, por que a questão de Coimbra? Porque Coimbra é uma das grandes universidades aí no mundo em relação às questões das humanidades, as ciências das humanidades, né? Onde a literatura faz parte. Então ali existia uma ebulição dessa galera nova que estava chegando. Como não entender a filosofia nova que estava sendo apresentada? Como fugir das questões que estavam sendo discutidas naquela época e viver um mundo ainda imaginário onde tudo estava estável?
né? Então vocês vão ver que muitos conceitos que nós encontramos no realismo português estão atrelados a filosofias daquela época. Então quando eu falo lá em conceitos psicológicos, a gente começa a ver aí a obra de Freud aparecer, as questões do ser humano, a gente começa a ver as questões do socialismo lá, de Marx, né, de Weber, começam a surgir essas questões de uma nova filosofia. E isso vai influenciar muito o que esses autores estavam fazendo, né? Então, a gente tem ali uma crítica muito aberta de Castilho sobre esse novo conceito literário e vai ter uma contra-resposta vindo de Antero de Quental. Ele faz uma carta aberta que critica essa censura de expressão ali, a liberdade de expressão sendo bloqueada, né? Porque eles entendiam que falar de uma sociedade de uma forma tão abrupta poderia prejudicar os conceitos sociais, os conceitos que a sociedade estava acostumada. Já Antero de Quental entendia que não, que a obra deveria ser exposta da forma que ela era criada. Por quê? Porque isso faz parte de um conceito de evolução social. A sociedade necessita ser questionada para que ela comece a caminhar pelas próprias pernas, né? Então a gente vai fazer sempre essas relações de embate do que era o tradicional romântico com a modernidade realista. Depois dessa primeira polêmica, este grupo de intelectuais começou a organizar uma conferência lá em 1870, né? A gente vai chamar de Conferência Democrática do Cassino Lisbonense. O que isso começa a trazer? Ele começa a trazer conceitos mais específicos de como organizar isso. Então eles vão discutir dentro de congressos a relação de como a Europa trabalha com isso, como a América do Norte trabalha com isso, né? Resquícios disso vão chegar ao Brasil, né? Um pouco mais tardiamente, ali, em torno de 20 e poucos anos depois, a gente vai começar a enxergar que essas informações começam a chegar no Brasil, mas as obras começam a se intensificar dessa forma mesmo. Então, ali a gente começa a entender alguns conceitos, né? Principalmente os conceitos onde essa de Queiroz, principalmente, mostra uma sociedade um pouco fora daquele costumeiro entre uma vida tranquila com a sua esposa, essa esposa que é perfeita. Essa de Queiroz começa a enxergar ali, calma lá, será que existe tanta perfeição assim na vida humana? Será que os casais vivem tão normalmente assim? Ou existem embates, né? Então, essa relação da conferência ela vai dar uma força intensa. Por quê? Porque tudo que é organizado fica melhor, né, gente? Esse negócio de fazer tudo bagunçado não dá muito certo. Fazer tudo a toque de caixa nem sempre dá resultado perfeito. Quando se faz algo estruturado, quando se faz algo mais maleável, a gente consegue chegar a resultados melhores. Então, elas foram censuradas pelo governo português, no entanto, já nessa época o realismo era forte e deu origem a várias produções de poesia e prosa. Gente, temos que entender assim, o governo português não estava muito afim de aceitar, né, essas questões de uma literatura nova, visto que ele já estava embasado na literatura romântica. Então, quando você já tem autores que estabilizaram, eles têm certa influência junto ao governo. Então o governo começa a barrar algumas obras, né, dessa geração nova ali, dessa relação da geração de Coimbra. Então eles começam a barrar, porém o enraizamento do realismo português já estava feito. E isso não iria atrapalhar tanto, tanto a obra e a produção dos autores da época. Então a gente tem ali essa de Queiroz, né? O maior representante da prosa portuguesa, grande renovador do romance português, né? Abandonou aquela linha romântica, aquela linha romantizada e estabeleceu uma visão crítica da realidade. Então, alguns textos dele, então, são visões que ele tem, né? São imagens que ele vê de uma sociedade, muitas vezes, podre e corrupta, né? Mas essa corrupção não é só aquela corrupção que muitas vezes estamos acostumados
na corrupção política. Nós temos a corrupção social mesmo, onde as questões de sociedade são traídas. Então, as questões de amizade, as questões de enlace social, elas são traídas. Então, a gente tem que começar a perceber isso. Afastou-se do estilo clássico, né, que perdurou por muito tempo na obra de diversos autores românticos, e deu à frase uma maior simplicidade. Então, quando a gente pensa em questões clássicas, o clássico traz rebuscamento, né? Buscar palavras mais complicadas, ter um entendimento mais aflorado. Você precisa, muitas vezes, num texto clássico, estar com um dicionário ao seu lado. Aqui não. Aqui ele começa a utilizar de uma linguagem mais simples, mais objetivada, onde as pessoas conseguem entender com mais clareza aquilo ali. A frase passa a ter importância, né? Então, ou ele mudando a sintaxe e inovando a combinação das palavras. Evitou a retórica tradicional e os lugares comuns, criou novas formas de dizer, introduziu o neologismo. Você manja lá o que é o neologismo? Neo, né? Novo, nova lógica, a criação de novas palavras, né? É uma das coisas bem interessantes dentro da literatura, a possibilidade de criação, né? E principalmente utilizou adjetivos de maneira inédita, né? E expressiva. O adjetivo ele passa a ter um papel fundamental dentro da literatura. Então, esse novo movimento ele enxerga um pouquinho do estilo do Almeida Garré, né? Que é um autor anterior a isso, é um autor ainda do romantismo português, e ele consegue trazer uma modernização para a língua portuguesa. No fim, enfim, em 16 de agosto de 1900, ele morre em Paris, deixando ainda alguma coisa a ser publicada, né? Então a gente tem muita obra dessa de Queiroz póstuma. Ele deixa seus escritos, seus relatos. Por quê? Porque a produção para essa galera, ela era fácil, ela era meio que automática. Então aqui a gente tem um trechinho, né, de Primo Basílio, né? Ele faz um panorama um trecho não, uma explicação, né? Ele faz um panorama da sociedade portuguesa da época. Suas críticas sociais à burguesia e aos atos humanos são expostas, por exemplo, na análise psicológica de seus personagens. Então a gente tem que entender aqui que em Primo Basílio, o Primo Basílio, ele vai ser um personagem muito importante. Por quê? Porque ele é o foco da traição. Ele é o ator da traição. A personagem principal, ela tem um casamento quase que de fachada, é um marido que cuida muito bem dela, mas a parte afetiva não tem. E quando o Basílio chega, ela relembra dos romances juvenis dela com ele. E isso aflora nela uma vontade de reviver tudo isso daí. E aí que estão as questões do realismo. São vontades reais. O que ela vai fazer? Ela vai viver. Então, as questões de traição. Então, ela vai começar a ter um enlace mesmo amoroso. É óbvio que ela não vai se encontrar com ele dentro de casa. Eles vão ter um lugar afastado em Lisboa, onde eles vão ter os seus encontros amorosos. Mas o grande problema é que deixa-se rastros, né? Então, algumas cartas que ela escreve, que ela recebe do Basílio, vão ser encontradas por uma empregada e ela vai chantagear. Olha só como o ser humano é. O ser humano ao invés dela fazer o que seria o certo na questão do romantismo, de ir lá mostrar para o chefe, olha como está acontecendo. Não, ela chantageia porque é mais fácil, ela consegue ter benefícios em relação a isso. E ela quer os benefícios. Então o que acontece? Ela ganha presentes para ela não falar o que está acontecendo. Ela troca de afazeres, então ela, que era empregada, passa a ser a dona da casa, até o momento que não se aguenta mais isso, e Luísa vai lá chegar e vai conversar com, se eu não me engano, com o Sebastião, o que ela está fazendo. Ele toma as dores dela e vai em cima da empregada, que revela tudo o que está acontecendo, nota que não vai ganhar mais nada e acaba morrendo de desgosto quase ali, né? Então a gente tem uma obra muito focada nessas tendências humanas do próprio sofrimento, das próprias articulações.
Já Antero de Quental, a gente tem ele um líder poético, né, dentro da literatura portuguesa. Talvez seja um dos mais envolvidos, né, com toda aquela questão de Coimbra e traz uma poesia muito mais centrada, né, principalmente nas questões estéticas. Por quê? Porque a gente sabe que no romantismo as questões estéticas foram deixadas de lado. A gente tem uma separação muito forte assim daquelas questões de métrica, a relação de rimas, mantendo só o ritmo, né? Então versos brancos e versos livres. Aqui não, ele começa a trazer novamente as questões estéticas, né? Ele foi um dos grandes fundadores da Sociedade do Raio, né? Que reunia autores interessados em renovar a literatura e o país ali, né? Seus primeiros sonetos, então olha coisa interessante, ele retoma soneto, que é uma obra clássica, né? Então a gente tem sonetos desde muito tempo na literatura clássica, a gente passa por sonetos em Camões, a gente passa em sonetos por Shakespeare, e a gente vai chegar em sonetos aqui com Antero de Quental também. Aqui a gente tem um poema dele, né? Sonho, e se vocês notarem, ele busca a relação de rimas finais ali, né? Vânculo, louçã, arrebatado, constelado. Ele utiliza a forma do foneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Então ele busca novamente toda uma estrutura literária que havia sido esquecido, né? Essa estrutura literária tinha sido deixada de lado. E ele larga da subjetividade para a objetividade, né? Sonhei, nem sempre o sonho é coisa vã, que um vento me levava arrebatado através desse espaço constelado, onde uma aurora eterna ri louçã. Então notem que aqui é uma coisa mais objetivada. Ele fala, mesmo que seja um sonho, algo psicológico, é uma coisa que efetivamente é objetivo, é uma linguagem objetiva, gente. Então, para vocês aí, vai ficar a plataforma AVA, né? Para vocês fazerem alguns exercícios lá de prática, rever alguns conceitos, tá? É isso aí, gente. Por hoje a gente fica por aqui, por essa aula de literatura com realismo, e a gente se encontra numa próxima aula. Obrigado, meu nome é o professor Thiago.